Discurso na cúpula do clima. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro antecipou para 2050 o prazo para o Brasil zerar as emissões de gases poluentes, hein? A meta anterior, definida no ano passado, era que o país alcançasse a neutralidade climática até 2060. Bolsonaro também destacou as medidas de fiscalização do governo para acabar com o desmatamento ilegal. Vamos acompanhar. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Olha, gente, citando dificuldades financeiras, o presidente da República voltou a convidar a comunidade internacional a contribuir com recursos para a preservação da floresta amazônica. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Pouco depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, concedeu uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Seguindo a linha do presidente da República, ele afirmou que a redução do desmatamento ilegal depende de ajuda internacional. 2030 é o limite, mas nada nos impede de ir reduzindo o desmatamento desde agora. Para isso, o governo coloca os seus recursos de agências ambientais, Polícia Federal, logística das Forças Armadas. O ministro ainda disse que o governo vai dobrar o orçamento deste ano para ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, mas não citou números justificando que os recursos dependem da negociação do orçamento. Vamos então debater como é que vocês acharam o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesse evento que parou o mundo, né? Os olhos do mundo estavam voltados aí para essa cúpula. Amanda Klein, eu quero saber de você. Você ficou bem impressionada com o discurso ou vai fazer algumas críticas? Paulo, achei que foi no tom certo. Esse discurso é o exemplo mais bem acabado da tentativa do governo Bolsonaro de se reinserir nesse novo cenário internacional sem Trump e sob o governo Biden. Primeiro, a gente teve a queda do ex-chanceler Ernesto Araújo, agora guinada no discurso de política ambiental. O Carlos Gustavo Podi, que é professor de Relações Internacionais, especialista em Estados Unidos, me resumiu da seguinte forma: o governo brasileiro colocou o rabinho entre as pernas, percebeu que está isolado. E se a gente comparar esse discurso de hoje com o que o Bolsonaro fez no segundo semestre de 2020 na ONU, ainda sob a presidência do governo Trump, você vê que é totalmente oposto, é totalmente contrário. Naquela época, Bolsonaro atribuiu o desmatamento da Amazônia a uma campanha de desinformação fantasiosa, atribuiu responsabilidade aos povos indígenas, a índios e a caboclos da Amazônia, e também disse que as ONGs representavam uma grande ameaça, né? Eram delírios fantasiosos da época do Ernesto Araújo. Ele não repetiu nenhuma dessas bobagens dessa vez, muito pelo contrário, né? O único compromisso, na verdade, ele estabeleceu compromissos, o principal, o único compromisso novo é de chegar a essa neutralidade de carbono em 2050, o compromisso anterior era 2060, então ele antecipou em 10 anos e repetiu um compromisso que já estava acordado desde 2015 no Acordo de Paris, que é de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Agora a gente precisa ver se essa retórica, né, ele ajustou a retórica, o discurso, é preciso ver se haverá ajustes na prática, porque se a gente olhar o filme desses primeiros 2 anos e 4 meses de governo Bolsonaro, eles vão no sentido oposto. A gente teve aumento, aceleração do desmatamento, aumento das queimadas, desmonte dos órgãos ambientais, do IBAMA e do ICMBio, que agora o presidente Bolsonaro prometeu fortalecer e ampliar os recursos, os investimentos, né? Então, a gente teve até uma operação recente da Polícia Federal que o ministro Ricardo Salles desautorizou e criticou. O Alexandre Saraiva, superintendente, acabou sendo exonerado. Então, não há uma política pública, por enquanto, que vá na direção de cumprir essas metas ambiciosas que o presidente Bolsonaro colocou hoje nesse discurso na cúpula do clima. A Fernanda Banhota, que é doutora em Relações Internacionais, especializada nos Estados Unidos, ela me resumiu da seguinte forma: ela disse que o discurso do Bolsonaro foi uma normalização
mobilização no sentido de retomar a narrativa anterior do Brasil, que é de defender, conservar e preservar o meio ambiente. E houve um resultado da pressão americana. O Bolsonaro tentou se adequar ao que esperavam dele, mas ela acha que esse discurso não é suficiente, terá que haver demonstrações práticas. E uma demonstração da perda de prestígio, de credibilidade, de importância do Brasil, foi que o país, o presidente Bolsonaro, foi somente 21º a discursar, não ficou nos primeiros lugares. Constantino, eu quero uma análise sua do discurso. Muito simples, Paulo. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, dizia lá Rochefoucauld. Essa cúpula do clima é um ambiente de hipócritas, todo mundo lançando metas ambiciosas e inviáveis, e até indesejáveis, porque poderiam gerar muita miséria no mundo se fossem tentar cumpri-las de fato, né, por conta do aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora. Aliás, ganhamos aí o descanso pelo menos de um dia, que parece que a pandemia acabou. Daqui a pouco ela volta com tudo. Mas veja, o que deveria ser reduzido, na verdade, é a emissão de bobagens dessa esquerda globalista, né? O Brasil não pode aceitar ser tratado como patinho feio e como vilão aqui. É responsável por cerca de 3% das emissões, a China por 30%, né? Os Estados Unidos por 15%, mais ou menos. Então, é uma piada de mau gosto isso. Todos esses países ficam apontando o dedo e fazendo promessas e não cumprem. A Noruega segura fundo para países como o Brasil, denunciando a nossa falta de compromisso, e a Noruega, enquanto isso, planeja as próximas décadas de exploração de petróleo, porque são 2 milhões de barris por dia, é o segundo maior explorador de petróleo da Europa depois da Rússia. Então é um show de hipocrisia, né? É para isso que serve a cúpula, além de muitos recursos, né? Veja, o foco do governo Bolsonaro nas questões práticas tem sido muito mais aspectos locais do que essa abstração do aquecimento global, essa histeria toda que serve para pretexto do avanço desse governo mundial, né? E nisso o governo entregou resultados, né? Aliás, nesse pseudo-debate entre o ministro Ricardo Salles e a grande filósofa Anitta, ele vem respondendo com fatos, né? Enquanto que para ela restam, enfim, rótulos e demonização do ministro. Então, no aspecto do lixão, que é o que realmente importa para o povo, né? Nós tivemos resultados concretos. Agora, de novo, né? Você pode fazer muitas coisas na vida desde que você não ligue muito para quem fique o crédito. Já dizia Truman, dizia também Reagan, né? E é disso que se trata. Ali é um palco para a imagem, para ver quem consegue bancar o mais bonzinho e preocupado com o planeta, sinalizando virtudes e tudo mais. O governo cedeu por pragmatismo, em parte, a isso, né? Mas o que importa mesmo na prática, tentar continuar desenvolvendo a região amazônica, porque ela tem muitas riquezas e muitos pobres. E isso é que é o grande espanto, né? E que deveria ser motivo de revolta. Agora, por fim, né? Quem quer menos emissão de países em desenvolvimento, deixando a China de lado, né? Porque aí não vão deixar de comprar os produtos manufaturados baratinhos, né? Tem que pagar por isso. Tem que pagar. Então, nesse aspecto, pelo menos o governo manteve ali o ponto forte, né, de que tem que pagar. Serrão, a sua opinião sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro? Foi um discurso pragmático. Bolsonaro falou aquilo que os países desenvolvidos queriam ouvir. Ele resolveu não entrar no aumento da polêmica sobre a questão ambiental, que já causou muito desgaste para ele. Agora, houve um fato gravíssimo hoje, circulou um vídeo nas redes sociais do Brasil e do exterior, simplesmente demonizando o presidente Jair Bolsonaro. Um vídeo em inglês com tradução para o português, mas esculhambando, não tem outro termo para usar, o Jair Bolsonaro. É genocida, é destruidor da Amazônia, ele vai pegar o dinheiro que vai receber para a Amazônia para utilizar em milícias. Nossa, um vídeo que merecia um processo. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro teria que começar um trabalhinho de processar aqueles que o atacam de maneira indevida. E não é usando lei de segurança nacional, não. Pode usar o Código Penal normal, denunciação caluniosa contra picaretas. Mas voltando à Amazônia, que é um ponto-chave. O Brasil, infelizmente, não cuida da Amazônia. Por quê? A maioria da nossa sociedade brasileira ainda tem aquela imagem da jungle, da Amazônia, que não é a Amazônia real.
A gente precisava conhecer muito mais a Amazônia para a gente compreender o quanto é importante valorizar as potencialidades que temos lá. Aquele povo lá é fantástico. Os recursos naturais de lá são impressionantes. Você passar na Amazônia, eu tive, graças a Deus, na minha vida, tive a chance de fazer 4 grandes reportagens em imersão na floresta amazônica. Aquilo ali é outro mundo, é outra realidade. E o Brasil não conhece aquilo. Nós precisamos de um plano real para o desenvolvimento da Amazônia, conservando-a e não preservando-a. A gente tem que ter a exploração sustentável daqueles recursos, a ocupação populacional daquela região que tem baixíssima densidade, uma presença muito maior do que temos hoje de forças armadas. A presença de hoje, eu diria, ser ridícula, em razão do território, mas algumas coisas vão avançando. Por exemplo, teremos agora o nosso satélite, o Amazônia 1. Isso vai ser um avanço impressionante, já está aí, começando a mandar informações para o INPE, e aí sim a gente vai ter dados mais verdadeiros e acurados sobre desmatamento, sobre atuação ilegal, sobre o crime organizado que atua por lá em várias áreas. Perfeito. E um ponto fundamental, só para concluir, a Amazônia precisa de um processo sério de regularização fundiária, ou então o crime organizado continuará mandando ali. Constantino pediu a palavra. Pedir só para completar uma coisa, né, Paulo? A postura desses críticos, entre aspas, né? Gente que acha que ameaçar de guilhotina é criticar, mas esses críticos, entre aspas, né? A postura é a seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se o presidente adotasse um tom de conflito, ele ia ser acusado de irresponsabilidade, de prejudicar o Brasil, os interesses da indústria, do agronegócio e tudo mais. Como ele adotou um tom mais apaziguador, essa turma toda está acusando ele de mentiroso, cínico e por aí vai. Quer dizer, é uma coisa curiosíssima, né? Não tem nada que o presidente possa fazer ou falar que vá tranquilizar esse problema, essa turma. Só tem um problema, né? É que o governo americano considerou construtivo o discurso do presidente, né? Então, vamos lembrar que essa turma dizia que sem o Trump não haveria sequer diálogo entre os dois governos, né? Agora, não só há diálogo, como o governo americano do Biden considera construtivo esse diálogo. E aí, realmente, a gente pode entender o pânico dessa turma. Você, Amanda? É construtivo, o governo Biden encarou de forma positiva, mas também foi muito claro ao dizer que é preciso estabelecer ações concretas, né? Eu estava conversando mais cedo com o Paulo Artacho, que é um dos grandes cientistas desse país, especializado em química, né? Um doutor em clima, um doutor em física especializado em clima, e ele me dizia que é o seguinte: o Brasil sabe como combater o desmatamento, já fez isso e mais, reduzir o desmatamento é algo barato. Ele me explicava que em 2002 o Brasil desmatava 28 mil quilômetros quadrados da Amazônia, e você conseguiu reduzir isso em 2012 para 4.500 quilômetros quadrados. Então, isso, o Brasil tem esse know-how, ele tem esses instrumentos, ele sabe fazer. E ele me disse mais: o Brasil hoje pleiteia, diz que tem direito a crédito de carbono, mas como assim? Se nós aumentamos o nosso desmatamento, pelo menos nos últimos 7 anos, então a gente estaria com crédito de carbono até negativo, a gente está emitindo mais gases de efeito estufa na atmosfera. E ele falou hoje que com a lei que você tem, com o arcabouço legal, já é possível reduzir esse desmatamento, porque 95% desse desmatamento, dessas queimadas, são fruto de atividades ilegais, de grileiros que invadem terras públicas, né? E também invadem terras indígenas. E hoje, se você tiver ações coordenadas entre IBAMA, Polícia Federal e Ministério Público, com a ajuda do MAP Biomas, com satélite que consegue identificar exatamente em tempo real onde acontecem essas queimadas, você consegue identificar também por meio do cadastramento rural, o CPF, o CNPJ, de quem está fazendo essa atividade ilegal, você consegue chegar a essas organizações criminosas. Então, por que não se faz isso? Porque o governo não tem interesse, porque o governo sabe como fazer, mas este governo desmontou também algumas ações, o Preve Fogo, que durante os últimos 20 anos foi montado justamente para combater as queimadas. E agora, o Preve Fogo, por exemplo, ficou completamente sem recursos e sem investimentos. Então, o Brasil tem o know-how, tem os instrumentos para combater o desmatamento, falta vontade política. Então, não adianta ficar só na retórica, não adianta ficar só no discurso bonito e agradável à plateia estrangeira, à plateia internacional. Tem que mostrar com ações concretas e robustas a determinação em reduzir o desmatamento, porque não é esse o filme, não é esse o histórico do governo Bolsonaro. Este governo aumentou, acelerou o desmatamento, as queimadas e desmontou os órgãos de fiscalização ambiental. Serrão.
ponto vergonhoso é o Brasil pedir dinheiro internacional para desenvolver a Amazônia. Isso não cabe aos países estrangeiros investirem aqui. O Brasil tinha que direcionar seus recursos próprios para fazer a Amazônia se desenvolver. Isso é um erro crasso que é cometido o tempo todo pela nossa discurseira ambientalista. No final das contas, o governo acaba entrando também na onda do discurso equivocado do ambientalismo internacional, que tem um interesse bem claro. Eles querem a Amazônia internacionalizada para que eles possam explorá-la economicamente, para terem a Amazônia como reserva de valor, sobretudo de água e dos bens minerais raros que existem por lá. Constantino, quer fechar? Olha, Paulo, sobre o que a Amanda disse, eu não tenho nada contra investimentos estrangeiros, desde que a propriedade seja bem definida e a Amazônia é nossa, em relação ao que o Serrão disse, mas eu concordo que é perigoso esse discurso ambientalista que quer, no fundo, internacionalizar o controle sobre a Amazônia, né? Sobre o que a Amanda falou, eu vou levar de novo para uma analogia do lado urbano, né? Assim como o desmatamento ilegal e a informalidade muitas vezes é um grito de desespero de quem respira um ar rarefeito do excesso de burocracia ou pobreza, por falta de desenvolvimento, né? É da mesma forma o informal, o ambulante, o camelô na cidade. E também os governos sabem onde estão, né? Até de uma forma muito mais fácil. Sabe até onde está a Cracolândia, por exemplo. Né? Então, falta vontade política para tudo, pelo visto, né? Não só para a questão do desmatamento. Amanda. Bom, então você concorda que falta vontade política, né? Porque se houver uma ação concreta e coordenada nessa área entre Polícia Federal, Ministério Público, governos estaduais, federal, municipais, se houver vontade política e uma coordenação, uma articulação entre as diferentes esferas de governo nesse sentido, os órgãos de fiscalização também, como IBAMA e CMBio, é possível reduzir em muito o desmatamento e o Brasil voltar a exercer seu soft power na questão ambiental e voltar a ter um papel de protagonismo, como sempre teve. Quando o presidente Bolsonaro enalteceu esse papel de protagonista na área ambiental do Brasil, ele estava se referindo a governos anteriores, embora ele não tenha dado nome aos bois. Agora, este governo está deixando a boiada, é diferente. Mas acho que você não entendeu a minha analogia, né? Também, então você concorda que falta vontade política para fechar a Cracolândia e para proibir todo o trabalho informal na cidade. Meu ponto é o seguinte: qual é a sua sugestão de emprego para essas pessoas que hoje estão em atividades ilegais na Amazônia? Já que não tem muita alternativa lá, né? A menos que você concorde comigo que temos que levar desenvolvimento capitalista de uma vez para a região, né? Porque do jeito que está hoje, são 20 milhões de pessoas vivendo numa situação muito pobre. Não, esse número com certeza está completamente superestimado, porque você não pode dizer que 20 milhões de pessoas que vivem naquela região estão de alguma forma envolvidas em atividades criminosas e os grandes responsáveis por invadir terras públicas ou invadir unidades de conservação, invadir terras indígenas, não são a população, não são o povo da Amazônia de forma alguma, são grandes organizações criminosas. Você está enganada, grandes organizações criminosas que índios exploram de forma ilegal a Amazônia o tempo todo. Você está equivocado. Índios, populações indígenas exploram de forma ilegal o tempo inteiro ali. Não são pessoas ricas, não dá para criar uma narrativa de que é um grileiro rico que chega lá na Amazônia com uma cartola e explora a região. Não é disso que se trata na realidade. As pessoas que conseguem passar aquela corrente enorme e derrubar as árvores, com certeza não são as populações indígenas que usam, por exemplo, a queimada no seu roçado como quase uma atividade cultural e de subsistência. Não são esses os responsáveis pelo desmatamento na Amazônia. Os responsáveis pelo desmatamento na Amazônia são grileiros, são invasores de terra profissionais, ou pessoas como essa descoberta pela recente operação da Polícia Federal, de extração de madeira ilegal, uma carga avaliada em 130 milhões de reais. Com certeza não são índios e caboclos que fizeram isso, né, Constantino? São organizações criminosas. Organizações criminosas contam, assim como traficantes nas favelas, com funcionários pobres. E a minha pergunta ficou sem resposta. Qual é a sua sugestão para desenvolver economicamente a região? Afinal de contas, não são mascotes da elite que vive no luxo e no conforto das cidades, né?
Pois é, essa pergunta tem que ser respondida pelo governo federal, né, e os outros governos nas diferentes esferas, mas tem que haver um trabalho coordenado. Até agora, em 2 anos e 4 meses de governo, a gente não viu nada que se assemelhe a uma política pública de melhoria dessa região, a não ser que você queira desenvolver mineração e garimpo em terras indígenas, que é o máximo que a gente ouve falar desse governo, né, que vai contribuir para devastar ainda mais e deixar ainda mais pobre essas populações e mais vulneráveis, claro. Serrão. Eu acho que a pergunta do Constantino tem que ser respondida pela sociedade brasileira. Nós, de verdade, vamos falar aqui na lata, não damos prioridade para a nossa Amazônia. Isso é o fato gravíssimo que nós temos que considerar. Agora, o governo federal poderia dar uma grande colaboração se ele fizesse um bom trabalho, investisse num processo de comunicação para que o Brasil conheça a Amazônia e para que pensadores econômicos debatam como podemos desenvolver aquela região. Um ponto-chave, o turismo, ajudaria muito. Outro ponto é garantir ali a exploração sustentável, garantir emprego e ocupação de terra para as pessoas que precisam e realmente querem trabalhar e se desenvolver. Constantino, vai lá. O ministro Salles me mandou uma foto de uns indígenas que protestavam contra ele, todos com o celular na mão. Deixa eu só explicar uma coisa, índio não quer apito. Índio não quer ser mascote de elite culpada de São Paulo. Índio quer prosperidade. Né? Vamos abandonar o romantismo de Jean-Jacques Rousseau e vamos encarar a realidade. Amanda. Exato, a gente tem que unir todas essas coisas, né? Preservar e conservar a floresta também, trazer dinamização, desenvolvimento para essas pessoas, uma economia sustentável, essas coisas casam e andam juntas, não tem nada a ver com essa visão anacrônica e antiga que o governo tem, essa visão militar, como se a Amazônia fosse uma espécie de entrave ao desenvolvimento, uma espécie de entrave à economia. Pelo contrário, essas coisas podem andar juntas e podem andar unidas. Esse foi o tom do discurso de todos os chefes de Estado, todos os líderes que falaram hoje na cúpula do clima.